Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8 e versículo 9, diz assim: no mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Pelo que Levi com seus irmãos não tem parte na herança, com seus irmãos não tem parte na herança. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem dito. Glória a Deus. Diga para o seu irmão: juntos com Deus, para unir pessoas. Diga mais uma vez: juntos com Deus, para unir pessoas. Nós estamos no ano da adoração, santidade e serviço ao Senhor. E esta mensagem pode alcançar esses três aspectos de serviço de um cristão a Deus. Nós devemos adorar a Deus, nós devemos nos santificar, porque Deus é santo, e para adorar a Deus e receber ou ter a certeza de que Deus está recebendo a adoração, precisa ser santo. E quem adora ao Senhor e santifica precisa servir ao Senhor, e precisa servir ao Senhor em adoração e em santidade e com santidade. Então esta mensagem segue essas três lógicas, embora vai parecer muito mais a ideia de serviço ao Senhor. Você foi chamado para servir a Deus, e ser chamado para servir a Deus é uma bênção. Entenda, fazer a obra do Senhor não é uma obrigação, quer dizer, é uma obrigação, mas na prática para nós é uma bênção, porque o pecado nos tirou a condição de servir ao Senhor, mas o Senhor Jesus nos voltou a ter a condição de servir a Ele de todo o nosso coração. O pecado nos tirou a condição de adorar a Deus em verdade, em espírito e em verdade. Mas Jesus disse: eis que já chegou o tempo de que o Pai vai encontrar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aqui está o povo que já foi alcançado por esta palavra, que adora a Deus em espírito e em verdade. É tempo de santificação, porque Deus é santo. O nosso Deus é santo, e se vamos servir a Ele, e se vamos adorar a Ele, precisamos ser santos. Mas sobretudo, a esperança maior de santificação, além de estar diante de um Deus santo, para que você se motive cada vez mais a santificar a sua vida, de dia e de noite, é que nós queremos ver a Ele. Quantos querem ver a Deus face a face? Quantos querem conhecer todos os mistérios de Deus? Mistérios que você pode olhar na palavra e não entender. Mistérios que você pode olhar na natureza e não entender. Mistérios que você pode olhar na sociedade e não entender. Mas quando encontrarmos com Deus, tudo será revelado. As coisas ocultas serão descobertas. Tudo estará nu, como pessoas nuas, patente aos nossos olhos. E nós veremos Deus face a face. Mas para ver Deus face a face, é preciso ser santo, pois está escrito que sem santificação ninguém verá a Deus. Então esta mensagem segue estas três lógicas do nosso ano: adoração, santidade e serviço ao Senhor. E veja aqui como Deus trabalha, e como aquilo que Ele falou através do profeta Isaías é verdade. Os meus caminhos são mais elevados que os seus, os meus pensamentos são mais altos que os seus, ou ao contrário. De qualquer forma, aquilo que Deus tem para nós está muito acima do que nós pensamos e imaginamos. Aquilo que Deus pensa de nós é coisa muito mais elevada.
E aquilo que nos acontece para cumprir o propósito de Deus na nossa vida é muito mais elevado. Tudo que Deus chama, todas as pessoas que Deus chama para um propósito especial, e todas as pessoas são chamadas com um propósito especial, tem como objetivo louvar o nome dEle, mas tem também como objetivo para que o propósito geral de Deus se cumpra. Deus deu a José sonhos, e José realizou os sonhos de Deus, porque Deus cumpriu os seus sonhos, os sonhos que Ele deu a José. Sim ou não? Mas você pode dizer, Deus escolheu José. Escolheu. Deus se agradou de José. Se agradou. Mas sabe por que Deus escolheu José? Porque Ele queria que os seus propósitos, 400 anos depois, fossem cumpridos. Vou repetir. Sabe por que Deus escolheu José? Sabe por que Deus escolheu entre os mais novos se tornarem entre os poderosos da terra, de todos os tempos, em todas as histórias? Porque Deus tinha um propósito 400 anos depois, para a vida, para uma promessa que Ele fez mais de 200 anos atrás, ao seu avô, melhor dizendo, bisavô Abraão. A José recebeu um sonho. Estou explicando como Deus trabalha em nossas vidas. Deus deu a José um sonho. Quantos têm sonho de Deus? Louvem ao Senhor. Agora, o sonho que Deus deu a José, que honrou o nome de José na terra do Egito, na terra do Oriente, foi para cumprir a promessa que Deus fez a Abraão cerca de 200 anos atrás, para que a promessa de Deus 400 anos depois se cumprisse e o povo de Deus saísse do Egito com mãos poderosas de Deus. Os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos deles idem. Então não discuta com quem sabe mais do que você. Não reclame com quem sabe melhor os caminhos para você. E como dissemos na nossa leitura anual, os planos de Deus, os propósitos de Deus para nós são bons. É bom, é agradável e é perfeito. Você pode não entender, mas nós não estamos aqui para entender a vontade de Deus. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, para viver a vontade de Deus e se deleitar com a vontade de Deus. Dito isso, uma mulher disputando o coração do seu esposo, graças a Deus, o Senhor Jesus disse que o seu povo, a igreja, um homem teria apenas uma mulher. Na verdade, Deus já disse desde o início, porque o próprio Adão disse: o jovem casará com sua esposa. Olha para mim. Ó. Quantos entenderam? Digo amém. O homem casará com sua esposa e olha para mim, cairá fora da vida dos pais e formará nova família. Essa já é a lei do Senhor desde Adão. Mas o Senhor, por misericórdia, até porque ainda estava na fase do crescimento da terra, porque Ele queria que povoasse a terra, Ele permitiu vários homens casando com várias mulheres. Não permitiu o contrário. Mas depois, quando veio o Senhor Jesus, disse: olha, é para ser um homem com sua mulher. Já não precisa mais de homem ter duas mulheres. Aliás, é um problema homem ter duas mulheres. Tem homem que não aguenta com uma, para que ter duas, três? Ou como outros gostam de brincar. Não vou fazer essa brincadeira porque tem sogras aqui. De qualquer forma, uma mulher estava disputando o coração do seu esposo. Ela foi dada ao seu esposo por seu pai, por uma obra de engano. Jacó achava que estava casando com Raquel, mas Labão disse que era para casar com Lia, e ele teve que casar.
Ele assumiu o compromisso. Ele disse sim. E não quer saber se olhou para o véu, depois do véu, já disse sim, não já é sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Naquela época podia ter outro casamento, então ele casou depois com Raquel. Veja que ele trabalhou 7 anos para poder casar com Raquel. Ou seja, durante 7 anos, Jacó só tinha Lia. E nesse período ela teve filhos. E ainda assim, Jacó ainda estava amarrado a Raquel. Visto que o homem só pode amar uma mulher. Quantos me entenderam? Digam amém. Vou repetir. O homem só pode amar uma mulher. Ah, pastor, e se a mulher morrer? A Bíblia diz que até que a morte o separe. A morte separou, já era, então pode amar outra mulher. Veja que mesmo Deus permitindo, já mostra como é a nossa natureza. Jacó passou 7 anos com Lia, e mesmo assim os seus olhos e o seu coração estavam em Raquel. Ela teve filhos nesse período e que ainda não estava com Jacó, não estava casada com Raquel, mas Raquel desde antes já era a sua concorrente. E ela teve 3 filhos, e no terceiro filho ela teve filhos, e no terceiro filho ela deu o nome de Levi. O nome Levi quer dizer, é de origem a palavra junto ou unido. E quando ela dá esse nome de Levi, ela dá o sinônimo junto a quê? Qual é a missão de Levi? Uniu o meu coração, aliás, o coração de Jacó, seu pai, a mim. Veja como Deus trabalha de maneira espetacular, que a gente fica olhando, se a gente ficar só olhando para aquele contexto, nós vamos observar que Deus está acima de todas as coisas. Deus, quando trabalha alguma coisa no presente, Ele já trabalhou no passado, para que o futuro que Ele planejou aconteça. Levi não conseguiu cumpriu o propósito para qual sua mãe tinha dado. Levi não cumpriu o propósito de colocar o coração do seu pai Jacó à sua mãe Lia. E nesse processo Levi também demorou a encontrar um coração que agradasse a Deus. Ele se envolveu em práticas terríveis. Há quem diga que Levi não estava junto com seus irmãos quando eles colocaram José na cova dos leões, aliás, no poço, confundi José com Daniel, no poço, e depois vender como escravo. Há quem diga que Levi não estava nesse ambiente, visto que Levi tinha como função trabalhar com as questões de ovelhas. Mas isso é só suposição, porque está escrito que Levi envolveu-se em uma trama terrível. Sua irmã, até então sua única irmã, foi abusada sexualmente. Aquele que a abusou tentou reparar o dano, e foi acordado que eles reparariam o dano, mas por mente maquinaram de maneira até diabólica. Embora eu tenha que ter muito cuidado para dizer se realmente foi diabólica, porque há um senso de justiça muito grande aqui também. E o diabo não ama, não quer, não busca, não trabalha por justiça. Ele quer que as pessoas façam em vingança. Então, eles planejaram matar todos aqueles que eram da família daquele jovem que tinha abusado de sua irmã. E para casar, tiveram que fazer o cerimonial, que era que Deus tinha dado obrigado apenas para os judeus. E no dia que eles estavam na maior dor, Levi e outro irmão seu saiu e matou todos os homens. Esta ação trouxe para Jacó uma ira muito grande. Veja que Levi nasceu, recebeu este nome com um propósito. O nome dele significa
Unido, diga unido. E o propósito de unido é o quê? Unir o coração do pai à sua mãe Lia. Só que para unir uma pessoa a outra, o coração das partes tem que estar ligado a nós. Se eu quiser unir uma pessoa com outra pessoa, vamos dizer, um jovem com uma jovem, o jovem tem que confiar em mim e a jovem tem que confiar em mim. O coração deles deve estar ligado ao meu, sim ou não? Veja que Levi não conseguiu. E para completar a situação, ele ainda criou uma barreira com seu pai. Tanto que Jacó não dá herança, não dá uma bênção específica e não o conta como se fosse os 12. Teve dificuldade para Levi entrar. Tanto que ele pega os filhos de José e como que diz, eu estou colocando eles no lugar. Mas louve ao Senhor, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todos os caminhos antes que eles sejam formados e criados por você. Deus conhece todos os projetos antes que eles venham ao seu coração. Ele sabe de todas as coisas e tudo caminha para que o seu propósito seja cumprido na terra. Terrível, pastor. Terrível, pastor. Terrível nada. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é agradável. Porque Levi nasceu para ser unido, sim. Mas Levi nasceu com um propósito muito maior do que aquele que a sua mãe Lia tinha colocado para a sua vida. Levi nasceu com um propósito muito maior para aquilo que você mesmo coloca para a sua vida. Seu pai pode ter permitido que você nascesse, permitido entre aspas. Sua mãe pode ter dado a luz a você com um propósito, mas o propósito de Deus na sua vida é maior do que o propósito dos seus pais para a sua vida. Podem colocar propósitos em você, podem colocar missões em você, mas você precisa entender, você nasceu por causa do poder de Deus, por causa de uma escolha de Deus, por causa de uma soberania de Deus. Ainda é a Deus a quem você responde a sua existência e a sua missão. Você nasceu para que cumprisse a vontade de Deus. Então você responde a Deus. Quantas famílias, eu sei que não é culto de missões, mas eu vou ter que apertar um pouco aqui. Quantas famílias que pai, a mãe, você sabe que até cunhado está querendo se intrometer nisso, em que colocam para uma criança que ele vai ter uma profissão. Quando Deus mostra de maneira clara e inequívoca que ela terá outra função, em especial a função de ser entregue a Deus, para viver de acordo com Deus, na dependência de Deus. E quantos pais, quanto pai, quanta mãe, quanto até cunhado, tio, quer interferir no caminho. Mas saiba de uma coisa: se alguém estiver aqui interrompido, atrapalhado por algum projeto de pai ou de mãe ou de tio, o projeto de Deus na sua vida ainda é maior, ainda é melhor do que o que os seus pais colocaram para você. Pais, deixa Deus fazer a obra nos seus filhos. Se Deus quer que eles sejam missionários na África, deixa eles irem para a África. O nome do Senhor vai ser glorificado. Se Deus quer que ele vá para o Iraque, para a Ucrânia em tempo de guerra, se ele quer que vá para algum lugar que não seja a sua vontade, porque você quer que ele seja advogado, porque você quer que ele seja médico, que se cumpra a vontade de Deus na vida dele, porque é melhor para ele e é melhor para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Levi pode não ter conseguido cumprir o propósito da mãe. Levi, aos nossos olhos, pode não estar cumprindo até o propósito de Deus, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E Abraão amou ao Senhor de todo o seu coração. Isaac amou ao Senhor de todo o seu coração. Jacó amou ao Senhor de todo o coração. E a promessa de Deus na vida deles vai ser realidade na vida da sua descendência, porque está escrito que a descendência dele prosperaria. Aleluia! E aqueles abençoassem seriam abençoados, aqueles amaldiçoassem seriam amaldiçoados. E aqui está aqueles que fazem parte da bênção de Deus para a vida de Abraão. Porque de Abraão veio Jesus, de Levi veio Jesus, Jesus o Rei dos Reis, Jesus o Senhor dos Senhores, Jesus o Todo-Poderoso. O tempo passa, Levi morre, e antes ainda de estar no Egito, ele tem 3 filhos, e esses 3 filhos vai dar a linhagem, a sua herança, a herança de Levi, por parte de Jacó, que passou por Isaac e começou em Abraão. E sabe qual era o propósito de Deus? Chegar em Jesus. Chegar em Jesus. O propósito de Deus foi em chegar em Jesus. 400 anos depois, da tribo de Levi nasce Moisés. Outros anos depois, da tribo de Levi nasce outro profeta, Jeremias. Da tribo de Levi, outro tempo depois, nasce o apóstolo Mateus. Outro tempo depois, da tribo de Levi, nasce tantos outros, e eles ainda aguardam da tribo de Levi para voltar ao sacerdócio e receber um Cristo que já veio, mas que ele disse que voltará, mas não para os judeus, para aqueles que servem e amam o Senhor Jesus, aqueles que se uniram a Jesus com o propósito de unir mais e mais pessoas a Jesus. Levi tem como nome unido, junto. Se o nome é unir, a missão é unir. Mas para unir ele tem que estar junto a alguém. Aí o Senhor, do decorrer da história, que eu não vou ter tempo para estar discorrendo como queria, o Senhor ele coloca algumas lenhas na fogueira para que a sua promessa se cumpra, para que hoje possamos estar aqui ouvindo falar de Jesus através de Levi. Pastor, ele foi sanguinário. Foi, mas Jesus tem poder, e o sangue de Cristo tem poder para perdoar de pecado de sanguinários. Pastor, ele não cumpriu sua missão diante do seu pai e sua mãe, mas a missão dele não era unir Jacó a Lia, porque Deus já se agradava de Jacó com Raquel. E ainda tem uma mensagem sobre Lia, que muita gente desce porrete em Lia, mas a mensagem que eu tenho, na verdade, é uma defesa à pessoa de Lia. Ele cumpriu o propósito de Deus, ficou sem herança entre os seus irmãos. Que proposta é essa, pastor? Meu irmão do lado recebeu uma casa, o outro irmão do lado recebeu um sítio, o de trás recebeu casa com carro, o da frente recebeu casa com carro e proteção militar, e eu vou ficar no meio sem nada. Sem nada? É a única tribo que tem cidade. Sem nada? É a única tribo que o Senhor tem compromisso. Eu vou repetir. É a única tribo que Deus se comprometeu a cuidar, a guardar. É a única tribo que Deus se comprometeu a
a dar possessões por herança. A única tribo que Deus disse: eles não vão ter herança com os seus, porque os meus propósitos são maiores, mas ele tem herança comigo. Deixa eu te dizer, é melhor ter herança com Deus. Por isso o Senhor Jesus disse: mais vale ter riqueza nos céus do que riqueza na terra, porque riqueza na terra o ladrão vem e rouba, riqueza na terra a traça vem e consome, riqueza na terra vem e volta, riqueza na terra você veio sem ela e vai sair dela sem ela, mas riqueza nos céus, essas riquezas são eternas, ladrão não entra, traça também não existe lá, elas são eternas, elas são melhores, elas são mais valiosas e elas são mais poderosas. Não vai ter herança com os seus irmãos, mas vai ter herança comigo. Vai ter herança comigo. O que é que você tem que fazer, Levi? O que é que você tem que fazer, filhos de Levi? O que é que vocês têm que fazer para que a herança seja uma realidade na sua vida? Porque se para um filho ter a sua herança, direito à herança do seu pai, ele precisa cumprir protocolos. Não é porque é filho de rico que vai ter a riqueza do pai. Se não seguir certos protocolos, até a justiça pode embarcar a riqueza de alguns. O que é que você precisa fazer? Separar. Separar. Mas peraí, pastor, separar, o nome do homem é juntar? Separar. Mas peraí, pastor, a função do homem é unir. E o Senhor falou: mas a tribo de Levi separará. Quantos entendem que diz amém? Mas pastor, não é para unir? O nome do homem é para unir? O serviço do homem não é unir? É, mas para unir, o Senhor separou a tribo de Levi. Mas não separou dos homens não, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa: não é porque você é santo que Deus te separou da sua esposa. Não é porque você é santo que Deus te separou do seu patrão. Não é porque você é santo que Deus te separou do vizinho que é chato. Não é porque você é santo que Deus separou do seu colega de trabalho ou de escola que é um atribulado. A separação é outra. Deus separou a tribo de Levi para levar a arca. Para levar a arca. O nome do homem é para ungir. O nome do homem é para estar junto. Então vai ficar no meio. Uns para estar sul, outros para norte, outros para leste, outros para oeste. Mas a tribo de Levi vai ficar no meio. Por quê? Porque foram separados por Deus para unir o povo de Deus. Como entender Deus, irmãos? Com caminhos tão elevados, pensamentos tão altos. Um homem que foi chamado para unir, ele separou. Ele separou, mas ele disse: vai ser separado para mim. Quem está acompanhando a escola bíblica para todos está entendendo o que eu estou falando nesta tarde. Foi chamado para mim, para levar a minha presença. Para levar a minha presença, para levar a arca do Senhor. Vão estar no meio, às vezes vão estar na guerra para poder fazer muro cair, às vezes eles vão chegar primeiro para o rio secar e depois voltar novamente. Mas a tribo de Levi foi separado para levar a minha presença, e com a minha presença poderão unir a nação de Israel. Então presta atenção. Aplicando para os nossos dias. Você pode estar achando isso foi coisa para Levi. Se eu olhar a minha genealogia, e eu já olhei, eu não sou da tribo de Levi.
Se faço parte, que o documento diz que sim, com 2%, e como diz que é 3% para mais para menos, complicou. Eu não sei qual é a tribo que eu sou, sendo alguma coisa de Israel, da tribo. Uma coisa é certa, eu não sou da de Levi. Muito provavelmente você também não é de Levi. E mesmo que seja de Levi, presta atenção, mesmo que seja de Levi, não faz diferença nenhuma. Só 2 entendeu? Porque a palavra disse que agora não há mais judeus nem gentios. O que está escrito é como se fosse assim: não há mais português nem espanhóis, alimentando uma guerra entre vizinhos. Não há mais brasileiros e argentinos. Não há mais gregos e troianos. Agora é o meu povo. Agora eis que eu faço um povo só. Aí você fala, e o que é que Levi entra nessa história? Entra que Deus nos escolheu para ser morada nossa. Nós agora levamos a presença de Deus. Até a antiga aliança, a presença de Deus era só para a tribo de Levi. A partir de Jesus Cristo de Nazaré, nós somos responsáveis por levar a presença de Deus ao mundo. É por isso que onde você chega, Deus abre o mar. É por isso que onde você chega, muralhas se caem. É por isso que onde você chega, onde há inimizade, passa a ter união. Porque você tem a presença de Deus na sua vida. Presença de Deus, quantos já tem a arca de Deus? E a arca não está na sua casa, a arca não está no seu trabalho, a arca não está na sua família, a arca está dentro de você. O Espírito Santo de Deus é você. Agora os levitas, é você. Agora o Levi. Sua história pode dizer que você não cumpriu o seu propósito, mas Deus tem um propósito grande para você. Estar junto de Deus, separado para Deus, para unir pessoas para Deus, unir pessoas para Deus. Aleluia, 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 aleluia. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos separou para sermos unidos. E esta união começa com Deus. Separe-se para Deus. Separe-se para Deus. Separem-se para Deus. Unam-se a Deus. Você pode não ter direito à casa. Você pode nesta vida nunca ter um carro. Você pode ter nesta vida nunca ter uma possessão. Mas você tem algo. Você tem a presença de Deus. E a presença de Deus não deixa faltar nada. A presença de Deus não deixa faltar nada. Porque está escrito: pode não ter herança entre os irmãos, mas tem herança com Deus. Tem uma casa nos céus te esperando. Tem uma esperança de viver eternamente com Deus. Céus.